Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos a 11ª lição do livro de Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Nós estamos utilizando a revista Compromisso, da editora Convicção. Hoje nós falaremos sobre a visão da vitória do bem. O nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse 17, versículo 14, e diz o seguinte: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Esse versículo fala sobre a vitória do Senhor e da sua igreja contra o mal. Agora nós daremos uma introdução sobre o estudo que nós teremos hoje. Os capítulos que estudaremos hoje, 17, 18 e 19 de Apocalipse, são muito relevantes, pois tratam-se dos acontecimentos que precedem a celebração das bodas do Cordeiro, como também destaca a vitória de Cristo sobre a besta, o falso profeta e Satanás. Também relata a visão da Grande Babilônia, ou seja, o que a Babilônia representa neste contexto, que é a influência da maldade, da perversidade, zombaria, blasfêmia contra o Evangelho, contra a Igreja do Senhor e contra o próprio Deus. E também relata a queda da Babilônia. A visão da grande prostituta ou meretriz. Agora nós vamos ler Apocalipse, do o capítulo 17, do 3 ao 5. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O capítulo 17 do livro de Apocalipse nos aponta 3 quadros, temas ou assuntos, né? O primeiro quadro deste capítulo faz uma descrição da grande prostituta ou meretriz, que se refere ao adultério ou infidelidade. Então, aqui é uma simbologia, né? E a prostituta, neste caso, está se referindo ao adultério e à infidelidade do povo, né? E também se refere à idolatria daquele povo, né? A sistemas políticos, deuses estranhos e homens colocados no lugar de Deus. Então, refere-se também à prostituição espiritual. O segundo quadro aqui desse capítulo, ele descreve a besta, e o terceiro quadro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Agora a gente vai ver qual é o significado aqui de Babilônia nesse contexto. Apocalipse 17, versículo 18 diz: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O significado de Babilônia para os crentes da Ásia trata-se do sofrimento que eles passaram por serem perseguidos pelos imperadores de Roma. Então, Roma dominava sobre a Ásia naquele tempo, né? E os crentes daquela época, eles permaneciam fiéis, cultuando ao Senhor Jesus. E por isso, eles eram perseguidos e martirizados pelo Império de Roma. Então, neste caso, a Babilônia aparece como representação da rebeldia humana contra Deus. Podemos observar neste contexto bíblico que Babilônia é um símbolo, não se refere a um lugar,
e está se referindo a qualquer império ou sistemas religiosos, político ou cultural que se levantaram contra Deus e sua igreja. Deus não apenas ordena a igreja a sair da Babilônia, mas dá várias razões para isso. Em Apocalipse 18:4 diz o seguinte: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, aqui está se fazendo uma exortação para que a igreja não se torne cúmplice da sua desobediência e não seja atingida pelos flagelos que serão manifestados, né, decorrentes dessa desobediência. Em Apocalipse 18, do 6 ao 8, diz o seguinte: Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, aqui nessa passagem, existe uma exortação para que a igreja entenda os critérios do juízo de Deus, né, do juízo divino. E fala que Deus manifestará a sua justiça contra os perversos, né? Então, aqui é um alerta de que o juízo divino, ele vai acontecer, né? Deus vai manifestar a justiça dele contra toda a perversidade. Apocalipse 17 e 18 fazem uma revelação de como o sistema do mundo, representado pela falsa religião e os sistemas políticos e econômicos, entrarão em colapso e eles cairão. A glória do Cordeiro se manifesta. Apocalipse 19:1 diz: E, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. No capítulo 19, João mostra o grito de vitória da Igreja de Deus no céu. Enquanto o mundo passa por momentos difíceis, turbulentos, a Babilônia cai, a perversidade sofre juízo, né? Sofre as condenações, mas a Igreja do Senhor canta e permanece firme. Aqui não se trata de um canto de vingança pessoal, mas essa celebração é o reconhecimento da vitória de Deus e do julgamento divino contra os ímpios. Amém? João contempla a grande celebração. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Está em Apocalipse 19, 4 e 5. Que é dado o louvor a Deus por todas as criaturas celestiais e pelos remidos. Né? Todas as criaturas celestiais e os remidos juntos louvam a Deus no céu. E é expressa alegria e agradecimento pelo cumprimento da promessa da derrota da Babilônia. É chegada as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. O Cordeiro significa Jesus Cristo. A esposa, aqui neste contexto, representa os santos e a igreja do Senhor, né? Os santos, os separados, os remidos, que o Senhor vai buscar e vão subir junto com ele na sua segunda volta, né? As roupas
são feitas da justiça dos santos, que significa a forma como os salvos serão apresentados no encontro com o Cordeiro, com vestes santas e justificadas pelo Senhor. Os céus se abrem para a vinda triunfal do Cordeiro dos Reis dos Reis. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, esse versículo fala da aparição do noivo. Agora nós vamos ler a passagem de Apocalipse 19, do 11 ao 13 e 15 e 16. E essa passagem, ela descreve o noivo Jesus, o Rei dos Reis. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:14 diz o seguinte: E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse versículo refere-se aos exércitos e a todos aqueles que acompanharão o noivo, aqueles que estarão com ele naquele grande dia, dia do julgamento final. Apocalipse 19, 17 e 18 diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, aqui está se referindo à derrota dos inimigos pelo Rei Jesus. Apocalipse 19, do 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Estes versículos relatam o triunfo, né? A vitória sobre os inimigos na batalha final. O cavaleiro vitorioso, citado em Apocalipse 19, do 11 ao 21. Nesta passagem, João vê o cavaleiro vencedor com toda a imponência, grandiosidade e força em favor dos santos da Ásia e dos santos em qualquer época da história da Igreja. É ele quem vence o inimigo. Celebração pela vitória do Cordeiro sobre a Babilônia. Agora a gente vai ler Apocalipse do 19, do 1 ao 10. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A morte da prostituta, então, é celebrada no céu, e a alegria se deve ao fim da influência da Babilônia sobre a terra. Em Apocalipse 6:10, né, lá nos estudos anteriores que a gente já teve, a gente pôde ver a oração dos mártires que foi atendida aqui, né, neste capítulo, nesses versículos. A celebração é revelada em forma de hino. O cântico deste hino é usada a palavra hebraica aleluia, que quer dizer louve ao Senhor. Por fim, o capítulo 19 nos mostra a celebração do Cordeiro com os salvos por sua vitória sobre a Babilônia dos perversos, da infidelidade e daqueles que trouxeram dificuldades e perseguiram a igreja. E agora a gente vai ver quais são as aplicações para a igreja nos nossos tempos atuais, que a gente pode trazer desse estudo para os nossos dias de hoje. Então, a cultura mundial está cada vez mais tolerante à depravação. Infelizmente, a gente pode observar como tem crescido a iniquidade, a perversidade, a falta de amor, a intolerância e que, inclusive, o nome do Senhor está sendo depravado, né? E nós também podemos observar o quanto o mundo tem se tornado idólatra, né? E o quanto as pessoas, né? O quanto nós temos visto as pessoas dizendo que são ateus, que eles não acreditam em Deus. Aqui a gente pode observar também, trazendo para o nosso contexto atual, né? Que a gente tem visto um pensamento relativista que tem dominado a cultura do nosso século. Ou seja, nós temos visto a descaracterização e deturpação da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer de que Deus é soberano e tem o controle de toda a história. Ele coordena os fatos independente de qualquer circunstância. Nós não podemos perder as esperanças, pois Deus age na história e exerce justiça na hora certa em favor da sua igreja. Nós devemos celebrar ao Senhor por todos os seus feitos poderosos. E agora nós vamos concluir este estudo, né? A vitória de Jesus sobre o Império Romano mostra que todos os poderes humanos e das trevas um dia serão vencidos por ele e que os crentes participarão da vitória. No passado, essa vitória deu aos crentes paciência e resistência no meio da mais cruel perseguição. Hoje, também, os crentes são estimulados à paciência no meio das dificuldades e a fé em Jesus Cristo os impõe a resistência aos ataques do inimigo. Em breve, Cristo voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E aqui fica uma pergunta para nós. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Nós sabemos que Cristo em breve virá. E será que nós estamos realmente preparados para a sua volta? E aqui fica a nós um alerta e uma exortação. Vigie para que aquele grande dia não te apanhe de surpresa. Então, irmãos, este foi o nosso estudo, nosso 11º estudo, né, do livro Compromisso e da editora Convicção. Eu espero que este estudo fale aos corações de todos aqueles que nos escutarem, né? E agora eu vou fazer uma oração para que o Senhor venha, em nome de Jesus, poder sanar todas as dúvidas, né? Se os irmãos quiserem, podem deixar perguntas, sugestões no chat. Nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa porção, né? Essa porção da palavra dele nas nossas vidas. Senhor, muito obrigada, Pai. Meu coração, Senhor, se enche de gratidão, Deus, pela tua palavra, Senhor. Manifesta, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essas revelações tão preciosas a nós. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de aprender mais da tua palavra, Senhor. De saber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada porque nós temos esse manual tão precioso, Pai, que nos ajuda em todas as situações das nossas vidas, Pai. E eu te agradeço mais ainda, Pai, porque nós sabemos que nós temos ao nosso lado, Senhor, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Pai, aquele que virá em glória, Pai, aquele a quem nós tanto temos aguardado, Senhor, naquele dia final, Pai, no dia do teu juízo, Pai. Oh Deus, que glória será, Senhor amado, e que em nome de Jesus nós possamos permanecer firmes, Senhor amado, esperançosos, Pai. Os dias são maus, Pai, nós podemos ver realmente, Pai, a perversidade, Pai, o esfriamento do amor, Pai amado, e nós podemos ver tanta maldade, Senhor, neste mundo, Pai. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, Pai. E mesmo assim, Senhor amado, tem tantos, Pai, que ainda não se voltaram ao Senhor. E o nosso pedido, Pai amado, é que o Senhor abra, Senhor amado, os olhos do teu povo, Pai, o coração, Pai, os corações endurecidos, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos ser luz, Pai, em meio a tanta treva, Senhor. A essa escuridão, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos usar, Senhor, para ser luz neste mundo tão sombrio, Deus. Ó Senhor, traga à nossa memória, Senhor, tudo aquilo que nos dá esperança, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para nós permanecermos firmes nestes dias, Pai. E que nós possamos nos regozijar, Senhor, juntos naquele grande dia, Pai, em que nós poderemos contemplar a tua vitória sobre todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, irmãos.